a ela. Você recebe ela como uma mulher de Deus, um anjo de Deus hoje enviado aqui. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nós queremos colocar a pastora Débora como igreja que recebe ela agora na palma das tuas mãos, para que dela proceda a tua palavra e a tua voz e a tua vontade. Nós sabemos, Pai, que o teu Espírito prescruta as profundezas de Deus, e o Espírito do homem, Senhor, nada está oculto aos teus olhos. Por isso, Senhor, que a tua espada nessa noite, ela possa penetrar aonde homem nenhum, aonde doutor algum, Pai, onde psicólogo nenhum, Senhor, pode entrar e gerar ali, Senhor, cura, transformação, libertação, salvação. Em nome de Jesus, nós a recebemos como anjo de Deus nessa noite. Para a glória do Senhor é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu vou tentar ser bem rápida, amém? Que o horário está avançado. E dizem que as mulheres falam muito, né? Eu não acredito nisso, mas o presbítero acredita nisso. Ele acha que as mulheres falam muito, né? Mas amém, queridos. Eu vou pedir que você abra então a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Vamos ler bem rápido. Você não precisa ficar em pé se não puder. Se puder, melhor. Amém? Quando o pastor falou que eu tinha que estar hoje aqui ministrando, né? Ele me disse que eu tinha que falar sobre oração. Como nós intercedemos pelos nossos filhos. E quando eu estava me procurando, orando ao Senhor e vendo aquilo que eu ia ministrar a respeito desse assunto, vieram duas coisas ao meu coração. E eu me dei conta hoje que essas duas coisas são coisas que nós temos ensinado aqui na igreja e é a visão da nossa igreja: família e oração. Amém? Então nós vamos hoje falar sobre duas histórias que os irmãos já conhecem bem. Primeira história nós vamos falar sobre família. E a segunda história nós vamos falar sobre oração. Vamos ler então, capítulo 1, verso 15. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre o assento, se for filho homem, matai-o, se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nascerem os hebreus lançarei no Nilo, todas as suas filhas deixareis viver. Capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino, o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó:
queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a própria mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Aleluia. Pode sentar, amado. Querido, eu tenho ouvido muitos e muitos anos a respeito da história de Moisés, não é? E nós ouvimos sempre a história, por um lado, da grandeza que Deus fez com os filhos de Israel, dos milagres, dos sinais e das maravilhas que Deus fez com eles através da vida de Moisés. Moisés foi um grande homem nas mãos de Deus. Amém? E eu nunca tinha parado para pensar que Moisés se tornou um grande homem nas mãos de Deus porque a sua família decidiu livrar a sua vida do mal. Amém? Se nós observarmos, a Bíblia diz que um homem da casa de Levi se casou com uma mulher também da tribo de Levi. E eles tiveram esse filho. Só que quando esse filho nasceu, já existiam 2 filhos mais velhos, Miriam e Arão. Amém? E essa família, havia uma sentença sobre a vida dessa família. Uma sentença de morte, uma sentença de destruição. E não era uma sentença vinda de Deus. Amém? Porque nós sabemos que aquele que veio para matar, para roubar e para destruir, quem foi? O diabo. Então essa sentença que havia sobre a vida da família de Moisés, como escravos, foi uma sentença vinda do inferno para destruir o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Os irmãos estão ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Amém? E a minha voz não está muito boa hoje, então eu não estou me ouvindo. Então essa sentença, queridos, que havia sobre a vida de Moisés, como um bebê recém-nascido, não veio de Deus. Não foi Deus que planejou que os filhos dos hebreus fossem mortos. Não foi Deus que planejou que os filhos de Israel fossem escravos. Não foi Deus que planejou que a família de Moisés fosse destruída por causa daquela morte. Amém? Você entende assim? Porque nós temos um Deus que é o nosso Pai. Um Deus maravilhoso que cuida de nós. E qual pai pega o seu filho e declara sobre ele uma sentença de destruição? Amém? Eu gosto muito de assistir um desenho que chama O Príncipe do Egito. Isso, né, Adriel? Assisti muito esse desenho com o Adriel. E eu acho esse desenho maravilhoso. Enquanto eu lia essa passagem, eu me lembrei desse desenho. Porque desenho tem aqueles enfeites todos, né? A história montada. E aí quando a mãe de Moisés, nesse desenho, põe o cestinho no Nilo, aí o cestinho vai pelo rio. Aquele rio enorme. Realmente o Nilo é um enorme rio, muito grande. E no desenho então vai o cestinho e vem o crocodilo e tenta pegar o cestinho e ele escapa. E vai o cestinho pelo rio, vem os grandes peixes tentar pegar o cestinho e ele escapa. Passa pelos barcos, os barcos quase fazem com que o cestinho afunda, mas mesmo assim ele continua escapando. E me lembrando disso, eu falei, eu nunca tinha parado para pensar que no rio Nilo existem crocodilos. Eu sempre li a história de Moisés, mas eu nunca parei para pensar que quando aquela mãe decidiu colocar aquele cesto no rio, a intenção daquela família era salvar a vida daquela criança. Amém? Mas naquele rio haviam perigos. Haviam coisas que poderiam matar aquela criança. Um crocodilo. E o crocodilo não ia pensar 2 vezes. Ah, é um bebezinho tão lindo, de 3 meses, gordinho.
sorrindo para mim, de jeito nenhum. Ele ia devorar. Mas ainda assim, a mão de Deus foi com aquele menino. E eu entendo, queridos, no meu coração, que esse menino foi livre dessa sentença. Porque uma família, o que eu quero deixar hoje aqui pra gente, bem gravado no nosso coração. Porque uma família decidiu se unir e livrar a vida do seu filho. A vida do seu filho foi salva. Amém? Então, queridos, eu queria deixar hoje no nosso coração, que a gente possa pensar que unidos, eu e você, como família, nós somos uma família na igreja, amém? Creio nisso. Somos filhos do mesmo pai, vamos morar na mesma casa, estamos indo para o mesmo lugar, amém? Mas antes disso, nós temos uma família aqui terrena. Temos ou não temos? Amém? O que nós podemos entender por família? Nossa família. A minha família hoje sou eu, Vitor e Adriel. Amém? A sua família é você, sua esposa e os seus filhos. Ah, mas eu ainda não tenho filhos. Você continua sendo uma família. E os filhos, diz a palavra, são herança do Senhor. Então daqui a pouco a sua herança vai chegar. Deus tem preparado para você uma herança especial. Amém? O meu filho disse, você não vai pregar sem chorar. Eu disse, eu vou. Ele disse, eu nunca vi você pregar sem chorar. Eu falei, vai ser a primeira vez. Não deu, filho. Não foi dessa vez. Por que eu digo isso, querido? Porque todos nós, no momento em que nós passamos dificuldades, se você já passou como eu passei, seja dificuldade financeira, seja dificuldade física, seja dificuldade de moradia, seja qual for a dificuldade, na hora do aperto, que você se vê sozinho, quem te socorre? Primeiro Deus, mas depois, quem que Deus usa para te socorrer? A tua família. Amém? No momento difícil que você vê que você está passando, que você precisa de um socorro. Quantas vezes um socorro até mesmo financeiro? Um ajuda, o outro ajuda, mas aquele que Deus leva lá para te socorrer, para te segurar e para você ver que você faz parte, é a sua família. Amém? Então, querido, eu não sei se a sua família é Silva, se é Turbuque, se a sua família é Ferreira, é Andrade, o que é a sua família, qual o sobrenome da sua família. Mas Deus te deu uma família, porque família é importante para Deus. Amém? Não despreza a tua família, não importa se ela já serve ao Senhor ou se ela não serve ao Senhor. Ame a tua família. Essa família se uniu em um propósito, amém? Propósito de salvar a vida do seu filho. Eles eram escravos, queridos. Eles não tinham opção. O rei decidiu que ele tinha que morrer. Os filhos iriam morrer. Eles não tinham escolhas. Será que nenhum daqueles vizinhos não perdeu o seu filho? Eles eram milhares, queridos, trabalhando como escravos no Egito. Será que eles não tinham conhecimento de um vizinho, de um amigo, de alguém mais próximo, que o soldado foi lá, pegou o seu bebê e jogou no Nilo? Provavelmente sim, porque senão eles não teriam protegido o seu filho. Se a ordem do rei não fosse cumprida, eles não se importariam em esconder o seu bebê por 3 meses. Amém? Quem tem bebê em casa sabe, quem já teve, quem tem. Quantos meses tem o Fernando? 4. É fácil esconder o Fernando quando ele começa a chorar? Não é fácil, né? O choro de um bebê, o Adriel, quando era pequeno, queridos, ele era tão abençoado que quando ele chorava, os meus vizinhos da frente, eles vinham tudo em casa. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de socorro? Porque era o primeiro filho, né? E ele chorava tão baixinho que as vizinhas vinham perguntar se eu estava precisando de ajuda, de socorro, de tanto que ele chorava.
né? Mas depois eu descobri que era de fome, né, gente? Porque a mamãe não tinha muito leite para dar para ela, e ela queria dar leite, queria. Quando ele entrou na mamadeira, ele ficou feliz da vida, não chorou mais. Aí eu descobri que era de fome, tadinho. Chorou 3, 4 meses sem parar. Por isso que ele é fortinho assim, né, filho? Depois entrou na mamadeira e ficou feliz, não chorou mais. Mas é fácil esconder uma criança em casa, querido? 3 meses, o choro de um bebê. No primeiro mês até que eles choram meio mansinho, né? Depois aquilo vai aumentando e vai aumentando. Então eu fico imaginando, querido, a Bíblia não diz o nome do pai de Moisés. A Bíblia não diz onde ele estava, o que ele estava fazendo. Mas eu sei que ele era um escravo. Provavelmente ele estava ali trabalhando, amassando tijolo, enquanto a sua mulher e os seus filhos faziam ali uma aliança santa para proteger aquela criança. E eles tinham que passar com um cesto. Imagina o tamanho do bebê. O presbítero está com o bebê no colo. Então eles tinham que passar com aquele bebê escondido. Desculpa, queridos. Com o bebê escondido dentro de um cesto. Passar na frente de toda a sua vizinhança. Passar na frente dos soldados. Fazer uma boa caminhada. E chegar até o rio. Para colocar ali aquele bebê. E toda aquela família, amados, se uniu nesse propósito. Amém? Salvar a vida do seu filho. E qual é o nosso propósito? Quando Deus coloca sobre nós uma herança. Quando Deus nos dá uma herança, quando nós recebemos a nossa herança, chamada filho ou filha, o nosso propósito é amar, é cuidar, é fazer com que essa criança se desenvolva, que ela seja um servo do Senhor, amém? Que ela seja um discípulo do Senhor, e que ela cresça na vida, que ela seja um grande homem, que ela seja uma grande mulher. Esse é o propósito que nós temos quando nós temos os nossos filhos. Amém? É assim que nós pensamos. Nós queremos sempre o bem, sempre que eles avancem, sempre que eles cresçam, para que a vida deles seja feliz, para que a vida deles seja mais fácil que a nossa vida foi. Não é assim? Nós sempre queremos passar para eles que eles não façam as coisas como nós fizemos. Porque as coisas que nós fizemos não deu certo, nós sofremos, nós passamos dificuldades. Então a gente tenta passar para eles que eles não passem pelas dificuldades que nós passamos. Amém? Não é assim que nós fazemos? Que nós desejamos pelo menos, não é? Só que aí passa o tempo e a gente descobre uma coisa, querido. Ainda que nós sejamos crentes, servos do Senhor, nós ensinamos coisas, os filhos crescem, os filhos ficam independentes. E um dia a gente descobre, muitas coisas que nós fizemos, nós também erramos. Amém? Como pais, como mãe, como pai, a gente faz tudo para que o filho se dê bem. Mas mesmo assim, a gente descobre que tem coisas que nós fizemos e que nós erramos, porque nós somos humanos. E nem tudo que nós fizemos foi bom, foi certo. A gente descobre depois, lá na frente, que a gente poderia ter feito diferente, poderia ter falado diferente, poderia ter agido na situação de uma forma diferente. Amém? Mas é uma grande coisa maravilhosa da parte de Deus, é que ainda assim, Deus cuida tanto de nós, que a gente consegue ver os nossos filhos lá na frente, sendo abençoados por Deus. Amém? Porque Deus cuida de cada um de nós. E às vezes os filhos precisam passar por coisas para que eles cresçam como pessoas, para que eles cresçam como ser humano. E nós não temos como evitar esse tipo de coisa. Nós tivemos que passar, nós tivemos que crescer, não é? Para nós aprendermos a andar, nós tivemos que gatinhar, nós tivemos que muitas vezes levantar e cair. E a gente continuou, até que a gente aprendeu a andar sozinho.
E assim são os nossos filhos também. Gostaríamos que eles não passassem problemas nenhum. Amém? Seria muito bom se a gente conseguisse não deixar os nossos filhos passarem por problemas. Mas nós não conseguimos fazer esse tipo de coisa. E a gente começa a se cobrar. Eu errei, eu não fiz certo, a culpa está em mim, o que eu posso fazer agora para consertar? E os nossos filhos da mesma forma. Enquanto eles são pequenininhos, eles acreditam que nós somos o máximo. Amém? Os meninos dizem que não vão casar. Eu quero ficar com você para sempre, mãe. Não vou casar nunca. As meninas também querem ficar do lado do pai, não querem casar nunca, porque o pai é o homem mais maravilhoso da face da terra. Amém? Nós já fomos assim, não fomos? Nós não pensávamos dessa forma a respeito dos nossos pais? E o tempo passa, a gente descobre que o nosso pai e a nossa mãe, eles são humanos. Eles têm os seus erros, têm os seus defeitos, mas eles fizeram o melhor que eles podiam para nós. Amém? Então, em todo contexto que a gente olhar, seja pai, seja filho, seja neto, seja irmão, Deus sempre está nos dando uma nova chance de estarmos perto da nossa família, de honrarmos a nossa família, de honrarmos nossos pais, de honrarmos os nossos filhos. Amém? Os nossos filhos também precisam ser honrados. Amém? Tem muito pai que erra e não tem coragem de chegar no seu filho e dizer: filho, eu errei nisso, me perdoa. Acha que isso é uma fraqueza, vai mostrar para o filho que o pai não tem capacidade de conduzi-lo, mas muito pelo contrário. Às vezes falta na vida do filho um quebrantamento na vida do filho, que uma palavra de um pai, de uma mãe, de reconhecer e dizer: filho, eu errei, me perdoa. Quebra laços, querido. Quebra cadeias na vida dos filhos. Amém? Quer ver uma coisa muito difícil na vida dos pais? Principalmente dos homens? Olhar para o seu filho, para a sua filha e dizer: eu te amo. Amém? É uma palavra tão fácil. É uma palavra que a gente está tão acostumado a ouvir em músicas, em televisão, em comércio. Eu te amo. Então parece uma coisa tão banal, às vezes. Eu te amo, fica uma coisa tão sem significado, amém? Mas eu vou te perguntar uma coisa, e você não precisa me responder. Quantos de nós, nessa semana, olhamos para os nossos filhos, para as nossas filhas, e dizemos assim para ele: filho, eu te amo. Você é muito importante na minha vida. Você faz diferença na minha vida. Deus te deu. Deus colocou você na minha vida como uma grande bênção de Deus na minha vida, como uma herança preciosa, rica. Amém? Tem pai, tem mãe que nunca disse para o filho: eu te amo. Não é possível. É possível. Pai e mãe crente, querido, não tem coragem de olhar nos olhos do seu filho e dizer: filho, eu te amo. Amém? Isso faz diferença, querido. Faz diferença, muita diferença na vida dos filhos. Você que não é pai, ou você que já é pai também, será que não faria diferença na tua vida e na minha vida? Que o seu pai, o meu pai, ou a minha mãe, ou a tua mãe, te desse um abraço gostoso e dissesse para você: eu te amo. Faria diferença ou não? Amém? Não faria diferença nas nossas vidas? A gente ia se sentir parte de uma família, parte de um corpo, que a gente tinha valor para alguém, que a gente é importante para alguém. Amém? Assim são os nossos filhos, querido. Não importa a idade deles. Se eles são pequenos, se eles já são médios, ou se eles já estão grandes. Eu acho que a coisa mais linda da vida é quando a gente começa a ter os netos, né? Que a gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo nas nossas vidas.
que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. Amém? Então isso eu acho maravilhoso. Quem já chegou nessa fase, igual a minha sogra, que tem lá uma renca de neto. Eu fui a que mais economizei, né? Só tive um. Mas os outros é tudo 3, 4. Então tem neto que não acaba, de todas as idades que você imaginar. Eu falei que a gente já passou todas as fases. A gente já tem os bebês, tem os maiorzinhos, adolescentes, já os de 20, 25, os que estão quase casando. Eu falei, Jesus, a gente tem todas as fases para se divertir naquela casa. Quando se reúne, ninguém aguenta, tem que correr para o quarto, né? Falo pro Devair, eu vou pro quarto. Eu falo, quem vai pro quarto? Nada, vai ficar aí curtindo um monte de neto que você tem aí, a bagunça. Que eu falo, é maravilhoso você reunir a sua família e ter a sua família ao seu redor, junto com você, ver os teus filhos saudáveis, com saúde, abençoados por Deus. Amém? É a palavra do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, pela nossa fidelidade a Deus. Então, queridos, nessa parte da vida de Moisés, a união dessa família fez a diferença na vida de uma criança. Amém? E que isso possa realmente fazer na nossa vida um efeito da gente lembrar em se unir como pai, como mãe, como irmãos. O pai de Moisés provavelmente estava trabalhando, mas a sua mãe estava lá fazendo o seu barquinho de bebê. Amém? E a sua irmã foi junto para ver onde ele ia parar, o que ia acontecer com seu irmão. E Deus é tão maravilhoso, querido, que Deus levou Moisés lá na porta da casa do faraó. Aquele quem foi usado para querer destruir a vida dele, para decretar sobre ele a sentença de morte. Deus levou ele lá. E a filha do faraó pegou aquela criança. Melhor ainda, como Deus é melhor, mais maravilhoso ainda, chamou a mãe do Moisés. Amém? Olha o que uma família unida faz. A mãe que tinha perdido seu filho foi levado pelo rio, é chamada de volta para amamentar o seu próprio filho. Ela ia cuidar do seu próprio filho, a quem ela tinha livrado do mal. Queridos, o sonho de toda mulher. E ainda ia receber o salário por isso. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? Além dela salvar a vida do seu filho, ela foi lá e ela ia cuidar do seu filho, ela ia amamentar o seu filho. E ainda ia ganhar um salário por isso. Amém? Isso nos mostra mais uma vez, querido, que o laço que o diabo arma para as nossas vidas, quem cai é ele. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Salmos, leia comigo, querido. Eu gosto muito dessa palavra. Nós não sabemos todas as coisas, nós não conhecemos todas as coisas. E às vezes Deus nos mostra algumas coisas e a gente não tem o discernimento exato do que é aquilo, do que isso vai se transformar na nossa vida. O Salmo 124. Eu vou ler bem rapidamente para não correr o tempo. Se você não achou, você escute. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Glória a Deus! Querido, ainda que o diabo arme laços contra as nossas vidas, arme laço contra os nossos filhos, os nossos familiares, pela nossa fidelidade a Deus, vai acontecer conosco o que o salmista diz aqui. O laço quebrou e nós escapamos.
Amém? Glória a Deus. Porque, querido, se o diabo pudesse mesmo, ele destruiria as nossas vidas. Ele nos engoliria vivos. Porque ele não pode mais tocar a nossa vida, porque nós somos do Senhor. Mas se ele pudesse, ele engoliria nós, os nossos filhos e tudo o que é nosso. Mas graças a Deus que o laço quebra e nós escapamos. E o nosso socorro sempre vem do Senhor. Amém, queridos? Amém? Então, querido, Deus usa essa família para que Moisés seja salvo e para que o propósito de Deus se cumpra. Sempre alguém vai ser usado por Deus. Amém? Se você não fizer aquilo que Deus quer que você faça, Deus levanta outro, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Amém? Se Deus precisar abençoar a vida de alguém e você não quiser, for um empecilho e não obedecer a voz de Deus, Deus levanta outro e abençoa. Amém? E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai ficar com a cara no chão, porque você vai ver que você não obedeceu o que Deus te mandou fazer e ainda assim Deus foi maior e abençoou. Amém? Então melhor para nós, assim que Deus falar, faça o que Deus falou. Amém? Porque além dele abençoar as outras pessoas, nós também seremos abençoados pela nossa obediência. Amém? Então, queridos, Moisés foi salvo. A mãe dele levou o menino e o criou. A Bíblia não diz, querido, quanto tempo a mãe ficou com o menino. Ela diz que quando o menino já estava grande, ela levou o menino de volta para a filha de Faraó. E a filha de Faraó o adotou e o criou. Além de tudo, ainda foi criado no palácio, queridos. Amém? Um escravo que foi condenado à morte, Deus o livrou, deixou junto com a sua família, para a sua família desfrutar da presença dele. Ganharam por isso, e aí ele volta e é criado lá no palácio, com tudo aquilo que havia de melhor na época, o bom e o melhor. Porque Deus tinha um propósito para ser cumprido na vida daquele moço. Amém? E Moisés cresce, queridos, lá vivendo como um rei, vivendo no bom e no melhor. Ele cresce, mas ele já tinha consciência que ele era do povo escravo. Amém? A Bíblia deixa bem claro isso, que ele esteve lá depois passeando no meio do seu povo, e ele viu um soldado judiando de um hebreu. E ele se irou. E na ira dele, ele matou aquele soldado. E escondeu aquele soldado na areia. Serviço mal feito, né, irmão? Serviço muito mal feito. Aí, ele foi depois passando de novo. Haviam dois brigando. E ele foi lá e quis apartar a briga. Por que eles estavam brigando? E aí um deles respondeu: você é o nosso juiz? Quer fazer conosco o mesmo que você fez com o soldado? Aquilo, queridos, foi a revelação para Moisés, que mais uma vez ia haver uma sentença de morte sobre a vida dele, porque ele matou um soldado. E o faraó iria matar a Moisés mesmo. Amém? Tanto que Moisés fugiu, foi para o deserto. E lá no deserto, Moisés cresceu. E Deus tinha um propósito, amém? Diga, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na minha vida. E esse propósito vai se cumprir. Amém? Lá no deserto, querido, Deus chamou a Moisés. Amém? Provavelmente ele já poderia ter ouvido falar do Deus de Israel, porque ele foi criado pela mãe. A mãe servia ao Deus Todo-Poderoso. Amém? E quando Deus chama, Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele já sabia o que Deus estava falando com ele. Ele já tinha o conhecimento. Quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? E nessa caminhada, Deus chama Moisés.
e pede que Moisés volte lá no Egito, porque Deus ia libertar o povo dele. Agora você imagina, querido, eu paro um pouco para pensar às vezes como humana, amém? Não no poder de Deus, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas eu imagino nós, como seres humanos, cheios das nossas inferioridades, desculpas e problemas, que muitos de nós temos. Você imagina um escravo, se Deus vai lá, no meio do povo, pega um escravo, e diz para o escravo, vai lá no faraó, e diz ao faraó assim, deixa meu povo ir. Será que um escravo, querido, que estava lá trabalhando ano após ano, amassando barro, o escravo teria capacidade intelectual de entrar no palácio do faraó e dizer ao faraó, deixa meu povo ir? Do jeito que nós somos, queridos, sempre nos sentindo inferiores, imagine sendo escravo, sofrendo. Então Deus cumpriu um propósito maravilhoso, colocou Moisés para ser criado como um rei. Então ele aprendeu valores de superioridade, valores de comando, valores de que um rei precisava ter. E na hora que precisou voltar diante de Faraó e falar, deixa meu povo ir, Moisés foi. Relutou no começo. Aí quando Deus deu uma bronca santa nele, ele foi, ele obedeceu. E foi diante de Faraó e disse, deixa o meu povo ir. Amém? Ele foi, ele não temeu por ele ser um escravo do povo que era escravizado durante anos e anos e anos. Ele foi diante de Faraó e disse, o meu Deus, o grande eu sou, disse, deixa o meu povo ir. Amém? Mais uma vez o propósito de Deus, por causa da união daquela família, se cumprindo na vida de Moisés. A família de Moisés foi abençoada? Foi. O filho sobreviveu? Sobreviveu. Mas agora, Deus ia usar aquilo para algo muito maior que aquela família nem poderia imaginar. A liberdade, queridos. Serem livres da escravidão. Possuírem uma terra deles, a quem Deus estava chamando. Amém? E quando eu falo em união de família, querido, eu quero que você se lembre o seguinte. Nós temos aprendido muito, durante muitos anos, sobre orarmos juntos. Amém? Sobre o casal que ora juntos, o casal que tem acordo, que tem propósitos. Se um casal tem propósitos e ora juntos, queridos, eles vão na mesma direção. Amém? Não é assim? Agora, se cada um tem um propósito diferente, na hora que eles têm que seguir, cada um quer ir para um lado. Como é que eles vão conseguir atingir aquele objetivo lá? Amém? Então, na matemática de Deus, quando a gente se une como casal, como homem, mulher, como pai, como mãe, como família, como filhos, Deus nos mostra uma matemática diferente daquela que nós conhecemos. Amém? A Bíblia diz, querido, diz que 5 de nós perseguirão a 100. E 100 de nós perseguirão a 10.000. Amém? Então, querido, a matemática que Deus faz a nosso respeito, quando nós estamos unidos, juntos, no mesmo propósito, é muito diferente do que essa racional que nós conhecemos. A lógica nos diz que 2 perseguirão a 2. Amém? Ou 1. Não mais que isso. Mas Deus nos mostra, lá em Levítico, que nós, unidos, nós perseguiremos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. 100 de nós perseguirão a 10.000, querido. Faz as contas aí para ver quantas vezes mais a nossa força de união pode conseguir as coisas na presença de Deus. Amém? Essa palavra está lá em Levítico 26, depois você lê. A união da nossa força como família, como a gente consegue atingir objetivos maiores quando nós estamos no mesmo propósito. Amém, queridos? E Deus trouxe a Moisés, e vocês conhecem a história. Deus começou a fazer as pragas para que o povo fosse liberto. E ao mesmo tempo que ele derramava as pragas no Egito, ele endurecia o coração do faraó.
porque a glória do Senhor sempre é maior do que a gente imagina. Seria muito fácil, né? Ele voltar e falar para o faraó, deixa meu povo ir. E o faraó falar, eu estou cansado mesmo de ter escravos, vão embora. A história ia passar e muitas vezes a gente poderia até ler e não dar muita atenção. Mas um dos fatos mais maravilhosos que existiram, e eu não vi existir outro, se você viu, você me conta, né? Mas é um povo, milhares de milhares, atravessar no meio do mar a seco. Amém, queridos? Dos sinais que Deus fez, um dos sinais que Deus fez para esse povo. Eles foram unidos e passaram no meio do mar. Eu nunca consegui essa proeza, nem com a água aqui eu chego. Amém? Mas Deus fez coisas magníficas, sinais tremendos para esse povo. E hoje nós lemos a história. E cada vez que nós lemos, o que nós pensamos? A grandeza do nosso Deus. Amém? Quando você lê essa história, que você vê os sinais, as maravilhas, não tem como você pensar que o nosso Deus é pequenininho. Que o nosso Deus não tem poder. Que Ele não pode todas as coisas. Quando nós vimos isso, a gente pensa, vai dar certo. Deus fez isso. Deus é poderoso. Deus é grande nas nossas vidas. Não é assim que a gente pensa? Amém? E Moisés veio, querido. E na hora da última Páscoa, da última praga, que foram a morte dos primogênitos. Enquanto eu continuava a história, eu vi Deus mais uma vez cuidando das famílias. Amém? Se você olhar no capítulo 11, desculpa. Capítulo 12, no versículo 3. Deus ia estabelecer ali a Páscoa, a passagem do povo, da escravidão para a liberdade. Amém? No capítulo 12, no versículo 3, Deus diz ali: dizei a toda a congregação de Israel, ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Pula para o 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém? No dia que Deus ia libertar esse povo, o que Deus fez? Deus chama o povo e diz assim: cada um vá para a sua casa e se reúna em família. Amém? Se reúna em família. Se a família for pequena, chame a família do vizinho e se unam, para que cada família possa comer o seu cordeiro. E aí passe o sangue na ombreira da porta. Amém? O que significava esse sangue? Naquela noite, o anjo da morte ia passar na terra do Egito, e todo primogênito iria morrer. Mas a família que tivesse o sangue na ombreira da porta, essa família não ia acontecer nada. Deus ia mostrar a diferença entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. Amém? Todos aqueles que obedeceram e se juntaram em famílias e passaram o sangue nos umbrais da porta, todos sobreviveram. Amém? Aqueles da família dos egípcios e aqueles que não obedeceram, todo primogênito morreu. Desde os animais, as aves, até as crianças. Amém? Deus mostrou mais uma vez a diferença do povo que serve a Deus e do povo que não serve. Querido, esse sangue era o sangue de um animal, que era ofertado em sacrifício a Deus. Sabe qual é o sangue hoje que está na ombreira da porta da tua casa?
Sabe qual é o sangue que está hoje sobre a vida do teu filho? Sabe qual é o sangue que está hoje sobre a vida da tua filha, da tua esposa, do teu marido? Não é o sangue de um cordeiro que foi morto. É o sangue do Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? É esse sangue que o anjo da morte passa na porta das nossas casas e ele vê sobre a nossa família o sangue de Jesus. Amém? É esse sangue que cobre as nossas vidas hoje. É esse sangue do perfeito, do santo, do imaculado, do Filho do Deus vivo, que faz diferença na minha vida, na sua vida e na vida dos nossos filhos. Amém? Há esperança para os nossos filhos, amados? Amém? Com certeza há esperança para os nossos filhos. Porque o sangue que está sobre a nossa vida é um sangue muito importante, é um sangue muito valioso. Não é o sangue de qualquer um, não é o sangue de um animal, mas é o sangue de Jesus. Amém? Nunca se esqueça disso, querido. Nós e os nossos filhos estamos guardados debaixo da potente mão de Deus. Amém? A nossa casa está guardada debaixo da potente mão de Deus. Amém? E diz a Bíblia, queridos, que nós estamos na mão de Deus. E ninguém pode nos tirar dali. Você só sai dali se você quiser, mas ninguém tira você das mãos de Deus. Amém? Então nós não temos que desistir. Nós não temos que duvidar. Nós temos que prosseguir. Crer que tudo é possível àquele que crê. Porque sobre as nossas vidas está o Senhor. Amém? Queridos, Deus honrou tanto essa família. Deus honrou tanto esse homem chamado Moisés, que a Bíblia diz que não houve outro profeta que Deus falasse com ele face a face, como falava com Moisés. Amém? Querido, o propósito de uma família fez um homem como eu e você, de carne e osso, sujeito às mesmas coisas que eu e você, Deus falar com ele face a face. Porque lá atrás alguém se uniu. Lá atrás uma família acreditou. Uma família teve um propósito. Uma família confiou no Senhor. Deus honrou tanto essa família que falava com esse filho face a face. Amém? Eu quero que Deus fale com meu filho face a face. Amém? Que viva mesmo, como diz a palavra, no seu interior, flua mesmo rios de água viva, porque ele pertence ao Senhor. Amém? Deus me deu como herança para que eu cuide, para que eu faça dele um discípulo de Jesus, mas ele pertence ao Senhor. E lá na frente eu vou dar conta a Deus daquilo que eu fiz, com a herança que Deus me deu. Amém, queridos? E Deus nos ensina mais uma coisa como famílias. Amém? Nós conhecemos um pouco da história de Israel. Um povo que foi perseguido, um povo que foi morto, um povo que foi massacrado, foi espalhado pelo mundo todo. Amém? Se você lê jornal, você conhece um pouco as coisas, você sabe disso. Um povo que se espalhou. Perderam pátria, perderam direitos, perderam vidas, depois retornaram, queridos. Amém? Hoje eles têm uma pátria, um lugar chamado Israel, uma casa. E se você perceber na história desse povo, queridos, eles falam a língua deles, eles não perderam a língua. Amém? Eles não passaram a falar português e nem inglês. Eles têm a língua deles. Não perderam isso. Queridos, eles fazem a Páscoa até hoje. Amém? Eles se reúnem em família e eles celebram a Páscoa até hoje. Amém? Como é possível isso? Se por tão pouco, por 1, 2, 3 gerações, as coisas conseguem se perder.
Porque Deus ensinou para eles que eles deveriam passar essas coisas de geração em geração. Amém? De pais para filhos. E isso nos ensina mais uma coisa, nós como servos de Deus, passarmos para os nossos filhos a palavra do Senhor. Passarmos para os nossos filhos o conhecimento que nós temos adquirido de Deus. O conhecimento que nós temos sobre oração, sobre vida com Deus, vida de adoração, a nossa conversão. Quantos de nós não nascemos em lares evangélicos, amém? E nós temos contado para os nossos filhos como Deus nos salvou? Ou nossos filhos não sabem nada a nosso respeito? Sabem apenas que eles têm que de domingo vir para a igreja, porque são obrigados. Não foi isso que Deus ensinou. Amém? Deus ensinou que nós deveríamos passar de geração a geração a palavra do Senhor. E foi isso que eles fizeram. Eles passam de geração em geração o conhecimento e o ensino daquilo que Deus fez por eles. Amém? Então, querido, eu sempre digo uma coisa. Quando eu falo com pais, seu filho te vê orar? Ou você espera o seu filho sair de perto para você ter sossego e orar? Né? Seu filho te vê ler Bíblia? Ou você espera quando o seu filho está dormindo e aí você vai ler a Bíblia? Seu filho te vê testemunhar da glória de Deus na tua vida? Cada vez que você recebe uma bênção de Deus, você testemunhar primeiramente na tua casa. Isso foi Deus que fez. Isso foi Deus que nos deu. Amém? Porque vai ser muito engraçado, queridos. Se nós não orarmos, não lermos a Bíblia e não testemunharmos, os nossos filhos vão ficar observando. Porque você sabe que os nossos filhos, eles aprendem mais com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, do que com aquilo que a gente fala. Amém? Aquilo que a gente fala vai por um tempo, mas o nosso comportamento prega mais a palavra de Deus para eles do que a nossa boca. Amém? Então a nossa responsabilidade é muito grande. E aí o teu filho, eu não vejo meus pais lerem a Bíblia, porque o pai só vai ler depois que o filho está dormindo. Eu não vejo meu pai orar, porque o pai só ora depois que o filho está dormindo. Então na cabeça dele, na casa dele, de servo de Deus, de crente, não ora, não lê a Bíblia, não testemunha, não tem comunhão uns com os outros. E aí você fala assim para o seu filho, vamos orar? Aí ele fala, orar? Mas eu não vejo ninguém orar nessa casa? Para que eu vou orar? Filho, vai ler a Bíblia? Mas eu não vejo ninguém ler a Bíblia nessa casa? Por que eu vou ler a Bíblia? É chato, não é? Que tal a gente fazer diferente? Senta com o filho, com a filha, leia a Bíblia junto, converse sobre aquilo que não entendeu. Filho tem muita dúvida, tem ou não tem? Jesus, é cada perguntinha maravilhosa, né? Que a gente fica no estreito, né? E agora? Então se a gente passar para eles, ler junto, orar junto, testemunhar juntos, na cabeça deles, a nossa casa realmente está testemunhando vida de crente, vida de servo de Deus. Amém? Eles vão entender que lá tem oração, lá tem estudo da palavra, lá tem comunhão. Amém? Lá a nossa boca é sadia. Porque tem famílias, queridos, passando para os filhos uma herança. Famílias de crentes. Eu estou falando, amém? Passando herança de palavrão, passando herança de maledicência, passando herança de brigas, de intrigas, de confusões, de crentes, que vem todo domingo à igreja, ouve a palavra e chega em casa e não pratica. Amém? E aí, quer semear sobre a vida do filho bênção.
A primeira bênção que a gente tem que semear na vida dos nossos filhos, queridos, é a nossa boca santa diante de Deus. Abrir a boca e declarar sobre a vida do filho, que o filho é uma bênção, que ele vai conseguir, ele vai prosperar, ele tem jeito sim, ele vai progredir, amém? Se ele nasceu torto, ele vai endireitar sim, amém? É isso que a gente tem que declarar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos maridos, amém? Mulher, não fale do seu marido, não coloque o seu marido para baixo, principalmente na frente das outras pessoas. Declarar que o seu marido é devagar, parado, não presta para nada, é inútil. Não faz isso não, amém? Deus não te chamou para isso. A Bíblia diz que na língua há o poder de vida e de morte, e que nós vamos desfrutar disso, amém? Se nós declararmos vida, nós vamos ter vida. Se nós declararmos morte, nós vamos colher morte. Amém? Então hoje está na hora da gente mudar a história da nossa vida, começando pela nossa boca. Se você não tem nada para dizer, eu te dou um conselho. Diga, a Bíblia diz, e segue o que a Bíblia diz. Amém? Eu ouvi um testemunho de uma irmã conversando comigo, e eu gosto muito de conversar com ela, porque ela é uma mulher de oração. E um dia ela estava me falando sobre o filho mais novo dela. E o filho mais novo dela estava numa fase problemática. Amém? E ela disse assim, e ele fez, acho que estava brigando com o pai, se eu não me engano. O pai e ele. E ele fez, e ele irritou. E ela disse assim, mas eu não abri a minha boca para declarar maldição sobre a vida dele. Eu declarei bênção. E eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Porque tudo que o diabo precisa, querido, é que o pai e uma mãe lance sobre a vida dos seus filhos maldição. Porque você lança tanta maldição, o diabo fica tão feliz. E para consertar isso depois, dá muito, muito mais trabalho. Amém? E aí a Bíblia diz assim, põe a tua cara no pó, talvez haja esperança. Amém? Então, querido, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, principalmente com a nossa boca. E eu não estou falando para você, querido, que você tem que deixar o teu filho fazer tudo, não. Amém? Entenda bem isso. Filho precisa de disciplina, sim. A Bíblia fala sobre isso. Eu quero que você abra lá comigo, Provérbios capítulo 23. Rapidamente, para a gente terminar. Provérbios capítulo 23, verso 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém? Palavra forte, né? Então, queridos, a nossa disciplina pode livrar a vida do nosso filho do inferno. Amém? Então nós não devemos deixar de disciplinar o nosso filho. Nós primeiro devemos dar o exemplo. É assim que se faz. Por isso eu estou te corrigindo para fazer dessa forma. Amém? A nossa geração, pelo menos a geração que eu entendo, né, dos 50 anos, dos 40 anos. Aí a partir daí dos 30, 20, 10, o que aconteceu? A geração mais antiga foi criada na base do tapa, amém? Da mão e do olho. Porque tinha gente famílias que pelo olhar, quando a mãe olhava, você já sabia que você ia levar. Amém? Era assim ou não era? Não sou só eu velhinha aqui não. Pode levantar a mão aí que tem mais velhinha igual eu aí. Ah. Então era assim, não era? A mãe olhou, ai, se você continuar fazendo o que você está fazendo, não é? Em outros casos também era a mãozinha, né? Fez o que não era para fazer, voava a mão,
não queria nem saber onde pegava. Se pegava no rosto, nas costas, no ouvido. Era tapa para todo lado. Aí o que aconteceu? A geração apanhou muito, né? Nós apanhamos muito, não apanhamos? Eu apanhei muito. Não é porque eu era assim, bagunceiro, irmãos, né? Não, claro que não, né? Não é porque a gente é bagunceiro que a gente apanha, né? Não. Eu apanhei muito. Então, nós vemos os jovens hoje, as crianças hoje, a gente fala assim, parece que perdeu o controle. Ninguém mais disciplina ninguém faz mais nada. Mas é interessante, porque a nossa geração apanhou tanto, que a outra, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Parou de disciplinar. Parou de disciplinar? O que a gente vê hoje? É criança batendo em professor, é criança batendo em pai, é criança batendo em mãe, irmão, então, coitado, o mais novo é surrado. Ninguém controla mais ninguém. Por quê? Parou de obedecer aquilo que a Bíblia diz. Amém? E aí aparece a super nani da vida, né? Fazendo as famílias pagarem um mico danado lá na televisão, porque pai e mãe não sabem disciplinar filho de 3, 4, 5 anos de idade. O filho faz o que quer. Não é assim? O filho decide se quer ir para a igreja, se não quer. Se quer acordar cedo, se não quer. O filho decide. Eu tenho amigos do meu filho que eles passam a noite no computador jogando. E eu falo assim, mas... E o pai e a mãe dessas crianças, Adriel? Mãe, eles estão dormindo. Quando acordar, querido, vai ser tarde demais. Amém? Então que a gente não faça essas coisas, essas tolices que nós temos visto as pessoas fazerem, mas que a gente possa ensinar isso a outras pessoas, que a gente possa falar disso a outras pessoas, que a gente possa orar pelas outras pessoas, como mudança de vida. Amém? Vamos para a última história então, unir a história da família com a história da oração, para a gente ver que dá resultado. Amém? E aí a gente encerra. Lucas, capítulo 18. Assim você não fala que eu fiquei só no Velho Testamento, né? Aí nós vamos para o Novo. Lucas, capítulo 18, verso 1. Jesus vai nos contar uma parábola. Do 1 ao 8. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amém? Então eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que terminam as nossas orações? Segundo essa parábola. É para desanimar? Mas faz 5 anos que eu oro, 10 anos, 20 anos, uma semana. 12. 12 anos não são 12 dias, querido. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, você fala, Jesus. Jesus disse, faça como essa viúva. Será que o juiz, que não temia a Deus, de tanta insistência, ele acabou fazendo justiça a ela? Será que Deus não fará justiça a nós, os seus filhos? Jesus pergunta para nós.
Será que Deus está com os ouvidos fechados e Ele não está ouvindo as nossas orações? Não. Há um tempo para todas as coisas, amém? Na nossa vida. E Deus cumpre todos os tempos da nossa vida, de crescimento, de maturidade, crescimento físico, natural e crescimento espiritual também, amém? Tem coisas que nós não temos capacidade de receber na hora. Então nós precisamos amadurecer até que Deus possa nos entregar. Outras coisas, Deus nos entrega rapidamente. É tempo para nós. Amém? Outras coisas são com lutas, como Daniel. Diz a Bíblia que Daniel começou a orar. A resposta veio. Aí teve uma luta no meio do caminho. Teve luta, querido, mas teve vitória. Porque a resposta não ficou parada, não. A resposta veio. Amém? Ainda que com luta no meio do caminho, a resposta veio. Amém? Então eu quero deixar para você nessa noite. Junte essas duas histórias. Orar sem cessar. E a união da nossa família. Nas nossas orações. Orarmos juntos. Estarmos juntos no mesmo propósito. Amém? Aí você diz, mas pastora, como é que eu vou orar sozinha? Meu marido não dá. Ou eu não tenho marido. Ou eu não tenho esposa. Como eu faço? Ainda que seja casal, querido. Existe algo na nossa vida que eu considero mais poderoso do que uma bomba atômica. Amém? Que se chama Espírito Santo de Deus. Amém? E é esse Espírito que vai nos ajudar a orar e a não desfalecermos nunca. Amém? Então nós não temos desculpa. Se nós não temos alguém do nosso lado, como família, para estarmos orando, achamos que estamos sozinhas, nós temos o nosso ajudador. Amém? Espírito Santo de Deus, que vai nos levantar, vai nos auxiliar, vai nos conduzir, vai nos dirigir, vai nos dar sabedoria. Amém? Então caiu por terra todas as nossas desculpas. Amém? Então hoje nós temos uma boa razão para continuarmos firmes, como família, orando, unidos como família e com o Espírito Santo de Deus, juntos, nos conduzindo, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa família, na nossa casa e nos nossos filhos. Amém? Como se cumpriu em Moisés. Eu nunca tinha prestado atenção que quem livrou Moisés foi a família. Amém? Eu aprendi uma vez, lá no seminário, o pastor disse assim: sabe quem foi que colocou o cordeiro para Abraão fazer o sacrifício lá? Aí nós somos muito espertos, não somos? Aí a gente fala assim, Deus, né? Lógico que foi Deus que colocou o cordeiro lá. Aí ele disse assim, quem colocou o cordeiro lá foi Abraão. Sabe como? Quando ele disse assim, Deus proverá para si o cordeiro. Eu e o menino, nós vamos lá e nós voltaremos. Nós vamos sacrificar e nós vamos voltar. E Deus providenciará para si o cordeiro. Amém? Poder da tua boca, querido. Você pode providenciar o cordeiro lá na tua casa. Quando você abrir a tua boca e declarar sobre a tua família que Deus vai providenciar a salvação, Deus vai providenciar a libertação, Deus vai providenciar a cura, Deus é que vai providenciar, mas você vai liberar através da tua boca e através da tua fé. Amém? E sabe quando você vai desistir? Nunca. Eu tenho uma boa notícia para quem não tem filho. Marinês e Washington, vou dar uma notícia boa para vocês. Sabe quando vai terminar o seu trabalho depois que você tiver um filho? Quem tem filho aí, fala para ela. Quando vai terminar? Nunca. Amém? Porque quando os teus filhos estiverem grandes e eles casarem, você vai dizer assim, agora está entregue. Tá não. Porque agora você ora pelo filho.
Você ora pela nora, você ora pelo genro, você ora pelos netos, e assim vai. Enquanto você estiver vivo e a tua geração for multiplicando, você vai estar lá orando. Amém? Como diz o pastor Cezinha aqui ontem, vocês lembram? Ele falou no casamento, né? Se você não quer ter trabalho, não casa. Amém? Só que se você não casar, você não vai poder viver em fornicação, senão você não vai para o céu. Amém? Então todo mundo quer casar, é ou não é? Agora, todo mundo quer ter um filho, não quer? Lindo, maravilhoso? Então se você não quer ter trabalho, você não tenha filho. Agora eu digo para você, é um trabalho santo, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que vale a pena, porque é uma herança dada por Deus. Amém? E nós que não temos filhos, quem ainda não tem filho, lembre-se, você é filho, você é uma herança de Deus dada aos seus pais. Honre isso na vida dos seus pais. Amém? Vamos nos colocar em pé? Eu estou bem atrasada, vou ser obrigada a concordar com o presbítero, que mulher fala muito mesmo, né? Eu queria orar com você. Paulinho, eu queria que você viesse aqui um pouquinho. Querido, vai ser 1 minutinho só. Eu vou pedir para o presbítero vir aqui, vou pedir para o pastor Vitor vir aqui. Na frente. E eu queria orar com vocês, queridos, em família. Amém? Eu queria que você, se você estiver com a sua família aí, que você pegue na mão da sua família. Como lá na Páscoa, quando Deus estabeleceu a Páscoa. Se a sua família é pequena, só tem um aí da família.